Olá, minha gente, muito boa tarde. Eu resolvi fazer essa live para conversar com vocês sobre os últimos dias do BBB, a gente falar um pouquinho sobre a saúde mental, falar um pouquinho sobre os impactos do racismo. A minha ideia de fazer essa live é trazer o máximo de informações que eu conseguir reunir, opinião de alguns profissionais, opinião de quem está acompanhando e está dando um posicionamento, mas principalmente eu acho que um dos principais objetivos dessa live é que a gente precisa falar sobre saúde mental. E mais do que nunca, a gente precisa falar sobre a saúde mental da população preta. Lembrando que eu não vim aqui para falar quem é o meu jogador preferido, para quem eu tô torcendo, e nem para apontar o dedo ou para julgar a atitude desses participantes, porque é apenas um jogo, é algo de entretenimento. Não cabe a mim estar nesse papel. E até porque ainda é muito cedo, né, gente, pra já ter uma pessoa pra torcer e escolher. Afinal, tem quase uma semana, talvez uma semana de Big Brother, e tá muito cedo pra tudo. Inclusive, trago aqui esse questionamento de ser muito cedo, porque a Não Inviabilize fez uma sequência no Twitter muito interessante, onde ela diz o seguinte: isso tudo que está acontecendo no Big Brother, de tão intenso que tá, é um reflexo do isolamento. É como se a gente precisasse novamente aprender a conviver em sociedade. Uma coisa é você ter pequenas convivências com as pessoas ou ainda falar com seus amigos por videochamada. Outra coisa é viver em sociedade. Outra coisa é pensar naquelas relações em que, por exemplo, a gente encontra as pessoas que você encontra no elevador, as pessoas que você sabe que estão ali no seu ambiente de trabalho, mas tem um vínculo pequeno. Essas relações nós perdemos, nós não temos mais esse contato. E quando voltarmos à sociedade, depois do isolamento, vai ser comum. Isso foi um texto da Não Inviabilize que eu estou trazendo para vocês. É uma opinião que eu compartilho, que a gente realmente vai ter que aprender a se reestruturar nas relações, vai ter que aprender a construir novas relações. E muitas pessoas vão precisar do auxílio psicológico, do apoio ali de um profissional que entenda disso, do profissional do comportamento humano, porque para muita gente não vai ser fácil essa adaptação. Uma coisa é a gente de vez em quando sair para ir ao supermercado, mas imagina, voltar às estações de trabalho, voltar a ter essas convivências. Vai ser necessário sim nós aprendermos novamente sobre limites, sobre tudo isso. E a Não Inviabilize trouxe esse texto, eu concordo bastante. Acho que sim, a gente vai precisar se readaptar a esse novo modelo de sociedade. E o Big Brother tá aí para mostrar isso. Tanto que, não sei se vocês lembram, mas acho que num dos primeiros episódios, todos ficavam perguntando: gente, pode abraçar? Pode abraçar? Mas o que é? Até pra gente foi estranho vê-los se abraçando. Meu Deus, tá todo mundo se abraçando, que absurdo. Isso vai ser um comportamento comum nosso quando nós voltarmos a conviver realmente 100% presencial. E o Big Brother tá mostrando, né? E essas opiniões que eu vou trazer para vocês não só serão sobre o racismo, não só serão sobre esses modelos de comportamento do Big Brother, mas também encarem como algo que eu preciso falar para que a gente precise pensar sobre isso, que é pensar sobre saúde mental. A verdade é que a gente não pensa em saúde mental. A verdade é que nem o nosso governo está preocupado com a nossa saúde mental. A saúde mental é a saúde que todo mundo pensa por último. Ainda há um estigma muito grande sobre fazer terapia, sobre conhecer a psicologia. Ainda é muito difícil você chegar e falar assim: eu fui pra terapia hoje. Eu tô fazendo terapia. Muitas pessoas não conhecem qual é o trabalho da saúde mental. Eu tenho um trabalho bem diferenciado com a saúde mental, que é trabalhar tanto com a terapia, tanto com autocuidado emocional, tanto com workshop, palestras. Então, assim, eu acho que cabe a nós, psicólogos, explicarmos para vocês todas as nuances do trabalho da psicologia. E falar sobre saúde mental pode começar daí. Falar sobre saúde mental é você abrir um bate-papo como esse e falar sobre Big Brother e colocar esses assuntos. Falar sobre saúde mental é você perceber que alguma parcela da sociedade que a gente vive vai sofrer mais. Como é o caso do Lucas, Lumena, Carol Conká, toda a galera preta que tá no Big Brother. As vivências deles são diferentes. E por quê? Porque nós vivemos em um país racista. E a gente já vê os impactos quando eles estão em sociedade. E agora eu vou também trazer um trecho da Chimamanda, que é uma autora africana, que ela dizia assim: existe um grande perigo da gente só ouvir uma história. Por quê? Porque uma história tem o poder tanto de empoderar quanto de nos destruir. E
nós temos que pensar, será que vale a pena estar colocando ali uma cruz em cima do Lucas? Será que vai... Voltando a dizer, gente, não estou torcendo por ninguém ainda, tá muito cedo. Mas é importante falar, sim, sobre o comportamento dele. Por que ele se comportou assim? Todo mundo aqui pode passar por uma crise emocional. Todo mundo aqui pode beber horrores e se comportar de uma forma diferente. O perigo da história é única, isso mesmo, que a Carol acabou de falar. Todo mundo está sujeito a se comportar da forma que ele se comportou. Mas por que que toda a sociedade teve esse comportamento de puni-lo, de achar que aquilo era um absurdo, quase dizer que ele cometeu um crime? E aí eu vou dizer para vocês o porquê. Porque, na realidade, os programas de reality show não são para analisar esse pequeno grupo que está dentro da casa. São para analisar a gente. A sociedade como um todo e como ela reage a esses tipos de situações. Porque a emissora já sabia do estado psicológico de todos os participantes. Então, é para analisar o nosso comportamento, como a gente reage a isso. Sabe por quê? Porque depois do Big Brother vão vir propagandas diferentes. Depois de um reality show ou qualquer outro que seja, Fazenda e outros que tem, vão vir estilos de marketing, de mídias diferentes. Então, ali o que acontece é mais para nos avaliar do que para avaliar essas pessoas, esse pequeno grupo de pessoas. Para quem fulano torce, o porquê que fulano torce por ele, qual é a movimentação que traz, como foi a Thelminha ganhar o BBB do ano passado, que trouxe a representatividade para muita gente. Então, pensar sobre o impacto do reality show é pensar na gente. Eu fiquei extremamente impactada nesses últimos dias por tudo que está acontecendo. Parei o sábado inteiro para perceber o que eu poderia trazer para vocês, o que seria ético, o que seria interessante trazer aqui para a live. E eu acredito que é isso, a gente precisa falar da saúde mental, mais do que nunca. Se você está vendo isso, se você está vendo como as pessoas reagiram com aquela reação emocional do Lucas e não ficou nem um pouco incomodado, eu vou te falar uma coisa, isso é cuidar da saúde mental. Se você está incomodado e pensou, e agora a produção pode fazer alguma coisa? O que ele está sentindo? Por que ele está brigando com todo mundo? Ele está brigando porque ele está se defendendo, é uma forma dele, é uma autodefesa dele por um impacto da sociedade em que ele cresceu, a sociedade que trouxe o afeto de ódio para ele. A sociedade odeia a nossa pele. Essa é a verdade, esse é o afeto. Mas a gente está lutando para desconstruir isso, a gente está lutando para que seja olhada a saúde mental, para que tenha um suporte profissional lá. Não. E aí vem algo sensacional, né, que foi o plot twist de ontem, que é a conversa dele com o Projota. O Projota reconheceu ali a situação, chamou para conversar. Acho que eu tenho até uma foto aqui, que eu achei muito bonito esse momento. Tá aqui, ó, tirei a foto. Falou o seguinte, meu amigo, eu sei o que você está passando, não foi isso que eu te ensinei nas músicas, vamos conversar sobre isso. Você já conversou com a psicóloga do programa? O que ele fez ali, que é o que nós podemos fazer enquanto sociedade? Amor, cuidado. É pegar essa pessoa e perguntar para ela, você quer conversar sobre isso? É olhar para essa pessoa que está em sofrimento e reconhecer que talvez ela nem tenha noção de que ela precisa cuidar da saúde mental dela. É olhar para alguém que está sofrendo e ter a empatia de saber que ele não fez isso porque ele escolheu. É o acolhimento, é você olhar e... Eu vi até um texto da Joyce que ela falou assim, militar é ser cordial com as pessoas. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente quer impor o nosso conhecimento e a nossa verdade. Qual é a hora que eu posso desconstruir essa pessoa? Qual é a hora que eu posso falar sobre o que eu acredito, sobre o que é certo? O que tem acontecido com a Lumena, que eu sinto um pouco que a Lumena, e estou aqui para defendê-la como colega de profissão, ela, acredito que é o desequilíbrio do programa inteiro, ela não está conseguindo perceber a hora de fazer as considerações. Ela não tem conseguido perceber, mas isso não pode invalidar ou desqualificar a fala dela. A Lumena, ela é doutora, eu acho, depois a gente procura o Lattes dela, nos estudos da psicologia. É difícil ela sair do papel e não se revoltar quando alguém fala sobre travestis ou transexuais. É difícil ela sair do papel, ela vive por isso. Quem é uma pessoa que está ali na academia estudando sobre aquilo, você vive daquilo, a sua pesquisa é você o tempo inteiro. É difícil a gente sair desse papel, né? Mas tem hora para tudo.
Tem hora pra gente fazer isso. Tem hora pra gente saber que não vai nos desequilibrar. Eu achei muito nobre ela acolhendo também Foi outra cena muito importante, ela acolhendo o Lucas e falando: poxa, eu queria que você estivesse bem, você tá me preocupando. Então essas coisas que a gente nota no programa, que agora tem uma população maior negra, né, tem um número maior de negros, e a gente percebe, não se fala em saúde mental, não se cuida de saúde mental, e a gente precisa cuidar, a gente precisa conhecer, a gente precisa entender que vai afetar as pessoas de uma forma muito potencial. E outra coisa, agora de manhã teve uma situação do Fiuk também, que ele foi querer impor uma verdade em cima da Carla Dias, e aí veio com termos, o lugar de fala é isso e aquilo. A gente tem que entender também, para não se confundir, essa história de, não vou falar porque não é meu lugar de fala, para não se abster do seu discurso, não se abster do que você pode ou não melhorar como sociedade. Então, eu acredito que é isso, gente. Vou deixar essa imagem aí do Projota, porque foi uma conversa muito interessante, né? Eu acho que depois que os nervos se acalmaram na casa, o Projota também deve ter tido o momento para entender como seria a melhor forma de conversar com o Lucas sobre aquilo. E percebam, ele esperou o Lucas estar numa posição confortável, foi lá para fora da casa, teve esse acolhimento de uma forma muito respeitosa, muito empática, não chegou apontando o dedo para ele na frente de todo mundo na casa. Isso a gente pode trazer para as nossas vivências, isso a gente pode trazer para um colega de trabalho, que a gente já sabe que vai acontecer quando nós voltarmos a viver em sociedade. Vamos ser mais acolhedor, vamos tentar não julgar, vamos tentar, antes de tudo, entender se aquela nossa fala, na hora de apontar o dedo na cara do colega, tem algo do nosso julgamento, da nossa dor. E depois falar, observar primeiro em nós, será que vale a pena eu falar isso para essa pessoa? Que horas vale a pena eu conversar com essa pessoa sobre isso? Né? Tudo isso é importante para que a gente esteja em sociedade, para que a gente consiga viver com mais empatia. Ter mais empatia nas nossas relações, ter mais empatia nas nossas escolhas, ter mais empatia conosco. É importante olhar para outra pessoa e entender que nela podem ter vários tipos de sofrimento, várias batalhas internas, vários conflitos internos que ela precisa resolver e às vezes ela nem sabe que ela precisa resolver. Então, não custa nada a gente olhar com mais carinho para a dor das pessoas, sabe? Antes de apontar o dedo, repensem na fala de vocês. A fala é muito poderosa, a fala é muito potente. Um oi que você dê, um tudo bem que você dê para a pessoa, pode mudar o dia dela. A gente está em quarentena agora, não sei se vocês têm idosos na família de vocês, mas vocês já tentaram ligar para eles durante o dia e perguntar se está tudo bem? Gente, parece que muda a vida dessa pessoa. Você se sentir cuidado, você se sentir amado. Você entender que as relações vão ter que ser construídas novamente e você pode definir qual é o afeto que vai construir. A gente pode escolher, quero definir o afeto de acolhimento, de cuidado, de amor. Infelizmente, a gente vive uma sociedade racista, mas vale a pena a gente apontar só os erros, porque vou focar toda a minha energia em entender a problematização da sociedade. Ou vale a pena a gente pensar, eu quero fazer diferente agora com as próximas gerações, eu quero fazer diferente comigo, eu quero me posicionar de uma forma diferente, eu quero cuidar da minha saúde mental hoje, agora, nesse momento. Eu quero entender melhor o que é saúde mental e como é que faz a diferença na vida das pessoas. E o que acontece quando a gente cuida da nossa saúde mental? A gente impacta primeiro a nossa vida e todas as pessoas que a gente tem em relação. Por quê? Porque cuidar da saúde mental não é só ir para terapia, gente. Cuidar da saúde mental é a gente reconhecer quais são as nossas escolhas sociais, quais são as nossas escolhas espirituais, quais são as nossas escolhas biológicas e psicológicas. É todo esse conjunto. A Organização Mundial da Saúde já disse, eu preciso olhar para todos esses aspectos, os 4. Não adianta só eu me entupir de remédio, não adianta só eu me entupir de espiritualidade. Eu tenho que pensar em tudo, em conjunto, senão a roda não gira. E às vezes a gente não vai ter condições de pagar uma terapia, às vezes a gente não vai ter condições de pagar um medicamento psiquiátrico. Isso é voltado a transtornos, mas saúde mental tem muito mais a ver com bem-estar,
com eu acordar todo dia e entender, eu posso fazer isso por mim, eu posso fazer isso pelas pessoas que eu amo, pelo meu trabalho, por tudo. Comecem pelo autocuidado emocional, quando a gente pensa em saúde mental. Comecem a perceber qual é a emoção que eu estou sentindo agora, o que eu quero sentir, como isso impacta nas pessoas, como isso impacta em mim. Acho que é essa a visão. Para ter uma visão mais esperançosa, é a gente ser um pouco mais como o Projota foi pro Lucas, né? Entender o momento e conversar com ele, dando amor, dando empatia, dando escuta, trazendo mais amor onde não tem. E não é o amor romântico que eu tô conversando com vocês. É o amor construído. É o sentimento de solidariedade, é o sentimento de construção, é o sentimento de acolhimento, é o sentimento de pensar no outro como humano. Eu acho que é isso, acho que ficou claro a minha linha de pensamento que eu passei o sábado inteiro pensando e me revoltando e depois, enfim, foram várias sensações, várias emoções aqui que eu tive que lidar ontem. Me contem, vocês têm alguma dúvida? Eu tô vendo alguns comentários aqui, vamos lá, tem da Carol, o acesso à ferramenta de cuidado com a saúde é precarizado. Sim, Carol, é precarizado. E isso é muito triste porque, como a gente vem percebido, talvez o Lucas nem entendesse que ele precisava de terapia, porque nunca foi falado com ele sobre saúde mental, sabe? Nas escolas isso não é... Por que a gente aprende tais matérias e a gente não aprende educação emocional? Por que a gente não aprende desde criança a lidar com as nossas emoções? Seríamos adultos muito mais seguros, né? Deixa eu ver aqui. A Habib falou, acho que é tudo que tem que ter inteligência emocional. Sim. Isso mesmo, Habib. Tem que ter. O que é a inteligência emocional, gente? É você todos os dias melhorar a sua habilidade com as suas emoções. É você conseguir se olhar e perceber, isso aqui é meu limite. Ah, esse emprego não tá bom pra mim, não. Ah, essa relação não tá legal. Isso é inteligência emocional. É você aprender a dialogar com as suas emoções. Porque as emoções, gente, elas são involuntárias e ninguém controla. Se alguém falar pra vocês, eu controlo a emoção, não acreditem, tá? Porque são involuntárias, vêm, depois elas vão embora. São reações tanto fisiológicas quanto psicológicas nossas. E a gente pode usar ao nosso favor. A gente pode pegar as emoções agradáveis e transformar isso em potência, né? Bom, acho que ficou claro ali a minha opinião sobre Big Brother, mas eu quero trazer mais lives como essas, principalmente quando existem assuntos polêmicos assim que a gente precisa discutir, a gente precisa trazer aqui pra internet, trazer para as outras redes sociais. Essa live vai ficar salva, tá? Se vocês tiverem dúvidas, estiverem com vergonha de perguntar, podem mandar por DM. E só para finalizar, eu queria relembrá-los que amanhã, dia 1º, vai começar a jornada Vida Transformada, que serão aulas sobre autogerenciamento das emoções, sobre o autocuidado emocional e sobre o planejamento de metas. E para se inscrever é só entrar lá no meu site, lá na Portela /Jornada Transformada, Vida Transformada. Eu vou esperar vocês lá. Se vocês gostaram da gente conversando sobre Big Brother, gostaram da gente conversando sobre saúde mental, imagina vocês conversando sobre os objetivos de 2021. Eu quero mostrar que a gente não pode desistir, tá? A gente precisa reconhecer o que dá para fazer ainda em um ano tão caótico como os anos de pandemia que a gente tem vivido. Quero ajudar vocês, por isso deixei tudo liberado, tudo online, tudo de graça. Até o planner que eu vendia físico eu resolvi não vender mais, porque é o momento de ajudar as pessoas e eu vou fazer o que eu puder para ajudar. Gente, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pela participação. Vou trazer mais lives sim, que eu adoro falar, vocês já perceberam, né? Adoro falar sobre isso. E não me oponho a fazer live, também gosto de aparecer. E mandem perguntas, tá certo? Bom domingo para todo mundo. Obrigadão. Até mais.